de norte a sul, de leste a oeste, neste mundo maravilhoso de nosso Deus. Está no ar a Palavra de Deus, últimas notícias, experiência cristã, tudo para a sua ajuda espiritual. E agora com vocês, Pastor Moabel. Alô, meus queridos irmãos, Pastor Moabel. E hoje quero falar sobre o tema de bons homens esquecidos na prisão. E vou ler na palavra do Senhor, Gênesis 41, versículo 9, que diz: Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: Dos meus pecados me lembro hoje. Vocês sabem, há pessoas que enfrentam dificuldades pela vida que não têm explicação. Imagine vocês, José do Egito. Ele não era do Egito. Não, ele não era do Egito. Mas conhecemos ele como José do Egito. Lá havia muitos Josés. Muitos. Como existe no mundo inteiro, né? Meu pai chamava-se José também. E eu acho muito bonito este nome, muito singelo. E um nome que cabe em todas as gerações. E José nasceu e desde a sua infância ele atraiu olhares, comentários contra a sua pessoa. Chegou a ser vendido pelos seus irmãos patriarcas, né? Hoje tem muita gente que quer ser patriarca, mas ele não sabe o que é ser um patriarca. Os irmãos de José eram patriarcas. Deus me livre destes patriarcas. E José sendo colocado no poço, lá naquele buraco, sendo depois vendido, depois de caminhar até o Egito. Poucos falam disto, né? Enfrentando o calor do dia, a sede, a caminhada e o frio da noite. Chega no Egito, outra acusação falsa contra ele. Sim, porque os falsários só têm boca. É como muitas igrejas hoje. Tem muitos obreiros que eles só têm boca. Testemunho nenhum, zero. Mas tem a boca. Faz mal aqui, faz mal ali. Por onde vai, só vai falando. Até que um dia Deus fecha a boca dele. Já vi muito disso. E José acabou sendo, por uma acusação falsa, na prisão. Muitos hoje dizem assim para mim: onde há fumaça há fogo. Não, não. Isso é um ditado tolo. Porque José foi acusado de assediar a mulher de seu patrão, mas isso não aconteceu. Então, aonde a fumaça há fogo, isso é só para quem não pensa, né? Eu mesmo já estive num edifício que tinha muita fumaça, todos saímos correndo e não tinha fogo. Nunca se encontrou a fonte do fogo. Isso é um modo-se por tabela de sujando a pessoa que está sendo maltratada por um comentário. Porque onde a fumaça há fogo, quer dizer, talvez não seja bem assim, mas tem alguma coisinha aí, né? Os tolos falam assim. Me perdoe, né? É que eu cheguei aos 70 anos, não dá mais para ficar
alisando cabeça de cavalo, né? Não dá. Perdoe-me a minha clareza, o meu português. Acontece que o ouro pode ser colocado no fogo, pode ser colocado embaixo da terra, pode ser batido com uma marreta, fica todo deformado, mas ele é ouro. José era ouro. Se você tiver o mesmo caráter, deixe bater em você. Mais dia, menos dia, eles vão se cansar e o ouro brilha. Os martelos se perdem, mas o ouro não. Sempre será procurado. Na prisão, eu fico imaginando que quando José chegou na prisão, foi logo limpando a prisão, foi botando ordem, sem falar nada, né? Porque, conforme já disse, tem gente que só tem boca, só fala, mas tem gente que produz. E lá na prisão, José teve muitos amigos. E uma certa vez, um padeiro teve um sonho e o copeiro mor teve um sonho. O padeiro sonhou que ele tinha um cesto na cabeça e as aves do céu vinham e comiam. O copeiro, que cuidava da bebida do rei, teve um sonho também que exprimia alguma bebida no copo do rei. E José interpretou o sonho. Disse para o padeiro: olha, daqui 3 dias tu estás morto. Ficou uma mensagem dura e pesada para o padeiro. Agora ele tinha tempo de se arrepender de seus pecados, se ele tivesse cometido pecados. Havia tempo para reparar os seus erros, se ele tinha cometido erros. E assim aconteceu. O padeiro morreu e o copeiro chegou ao seu lugar. Porém, antes, José disse para ele: olha, quando você estiver no seu lugar, faça saber de mim que eu sou inocente, eu não tenho culpa nenhuma. E eu fui vendido e acabei chegando aqui. Fale sobre mim. E o copeiro, por certo, prometeu falar. Que na hora da angústia, a pessoa diz qualquer coisa. Com o passar do tempo, ele esqueceu-se de José. Aquele homem que tinha trazido uma mensagem tão importante para ele, agora estava esquecido. É assim, os benefícios são esquecidos rapidamente. Você ajuda uma pessoa a chegar ao ministério. Depois aquela pessoa que com muito esforço você levou ele até lá, ele lhe joga os pés. Literalmente. Não lhe dá a mínima importância, não lhe telefona, não lhe manda uma carta, não lhe manda um cartão de Natal, nada. Porque são ingratos. Nada envelhece tão rapidamente como um benefício. E um dia o rei sonha. E não puderam dizer para ele o que era. Primeiro eram as vacas gordas, depois as vacas magras. Vacas gordas eram devoradas pelas magras. Depois as espigas. E o rei estava perturbado, não sabia o que fazer. Então o copeiro disse: dos meus pecados me lembro agora. Foi a primeira coisa que veio na mente dele. Por quê? Porque agora havia necessidade, claro, de novamente José do Egito voltar
a atuar. Agora ele foi lembrado, porque o copeiro precisava dele de novo. E falou ao faraó e disse: olha, tem um hebreu aí que lhe interpreta os sonhos. E então, José foi convidado para falar com o faraó. E eles barbearam ele, vestiram de um modo apropriado. Porque a vestimenta é a metade do show, é o que dizem, né? E quando o rei falou para ele, ele disse assim: esta resposta não está em mim. Porque eles pensam que o homem dá as respostas, e eles sabem. E muitos se prevalecem disso, e por acertarem às vezes uma coisa, aí se tornam famosos e ficam comentando e numa ideia que está adivinhando, né? Um dia teve, só para dar um exemplo, perguntaram para um desses adivinhos da vida. Havia um jogo entre Brasil e Argentina. E eles perguntaram para ele jogando búzios, perguntaram para ele: escute aqui, como é que vai ser o jogo da Argentina e o Brasil? Ele disse: vai ser um jogo duro. Ora, quem é que não sabe que Brasil e Argentina sempre há um jogo duro? Quem é que não sabe disso? Parecia que estava adivinhando, de Araque, né? Olha, pode até dar um empate. Quer dizer, ele não disse que ia dar empate, ou quem venceria. Indivíduos truculentos, que esse tipo de gente também está dentro da igreja, né? Eis que terás um filho. Aí nasce a filha, não, tu duvidaste. Mas José disse: não está em mim, estava em Deus. Mas ele recebeu a graça de Deus e foi dizendo que o sonho, o que era? Que era 7 anos de abundância que viria sobre o Egito e depois 7 anos de fome. A fome era algo muito temido, porque Israel passou 13 crises de fome. Muito ruim. Então, imediatamente Faraó teve uma ideia: é este homem que sabe das coisas. Não ficou enciumado como muitos líderes que, ao ver um jovem se destacando, fica cheio de dor. Vai que eu deixo ele atuar e ele atua melhor do que eu e eu fico mal perante o povo, assim como Saul, zeloso e invejoso com Davi. Não vale a pena. Eu quero estar num lugar que eu saiba menos, porque vou aprender mais. Claro, se eu estiver num lugar que eu saiba mais, nunca saberei mais nada. Então, voltando ao assunto de José do Egito, que havia muitos Josés no Egito, como eu disse, mas teve um que foi conhecido como José do Egito. Na prisão, esquecido. O pai tinha ele como morto. E os irmãos tinham um fantasma na sua consciência. O fantasma de José. Tem irmãos que veem nos outros, tem irmão que até mata os outros, espiritualmente. E quando a pessoa cai na desgraça devido às muitas lutas, diz assim: eu não disse. Mas certa vez, um jovem obreiro que até deu uma pequena ajuda a ele, disse sobre mim:
Eu sabia que ele não ia longe. Eu sabia. Até hoje está no mesmo lugar, na mesma cidade, só está mais velho. E por bondade de Deus, Deus me levou a outros países, a lugares importantes que eu nem planejei. José, esquecido na prisão, ele tinha a presença de Deus na sua vida. E agora estava no poder. Faraó disse: olha, eu sou faraó, mas ninguém move um dedo aqui sem tua ordem. Não se faz nada. José poderia muito bem procurar o copeiro. E aí, copeiro? Por que você fez isso comigo? Me deixou tantos anos esperando naquela prisão podre, nojenta. Você no melhor e eu no pior, né? Agora eu vou te dar uma lição, vou te mandar para o cárcere. Ele podia fazer isso, mas ele não fez. Ele pensou no progresso e começou a trabalhar agora em terra alheia, governando. Tem muita gente que luta para destruir o servo de Deus, depois o servo de Deus, colocado por Deus, está sobre ele. Uma certa vez, quando cheguei na América, fui trabalhar num lugar, sofri uma grande perseguição de brasileiros. Depois, por razões que eu nunca entendi, cheguei em cargo de chefia. E eles precisaram de mim. Teve um deles que precisou muito de mim. Não sei como isso aconteceu, mas aconteceu. E eu não usei de vingança. Não. Muito bem. Agora, eu quero que você saiba que as maldades que aconteceram com José do Egito acontecem com você também. Só porque Deus te deu uma chamada, como deu a José, se desperta contra você uma furiosa perseguição. A tua voz não presta. Você é muito pequeno. Você é muito grande. Você não é simpático. Você sorri demais. Você sorri de menos. Você não sorri. Você tem medo de público. Eles encontram alguma coisa para te abater. Mas se você é ouro e você é chamado por Deus, não adianta o inferno se levantar. Não, você será vencedor. Quando vier a perseguição sobre você, ainda que você termine na prisão, como Paulo e muitos outros servos de Deus, saiba que portas de prisão também caem. Também são abertas por anjos. Claro. Às vezes você está num lugar tão difícil que precisa um anjo libertar você. E acontece isto. Portanto, não desanime. Se você está sendo perseguido hoje num lugar, deixe perseguir. Enquanto eles perdem o precioso tempo perseguindo a sua pessoa, estude, leia, ore, aprenda um instrumento, aprenda a cantar, aprenda a ensinar. E o seu dia chegará, porque o Senhor conhece a intenção do coração. Ele conhece. José foi lançado lá naquele buraco pelos irmãos, mas não mudou a confiança em Deus. Foi vendido, não perdeu a confiança em Deus. Andou até o Egito de pé, não perdeu a confiança em Deus. Trabalhou na casa de
Potifar foi assediado pela mulher de Potifar. Tem muita mulher que ela é usada pelo diabo para fazer alguma coisa ruim contra servos de Deus. Acontece isto. Mas o homem é que paga o pato, né? Mas mais dia, menos dia, a pessoa mostrará ao mundo de que material ele é feito. Porque dizem que a mentira tem perna curta. Eu digo diferente, eu digo que a mentira não tem perna. E a mentira subsiste e é forte até a verdade chegar. A mentira é a escuridão da alma, a verdade é a luz de Cristo. Então, fazendo uma história bem longa, que por certo trouxe lágrimas ao jovem José. Ele se vestia dignamente com a melhor roupa e ainda tinha um anel. Muitas pessoas veem um anel na mão de uma pessoa, ficam preocupados. Faraó deu um anel para José e ele não recusou. O pai do filho pródigo deu um anel para ele, ele também não recusou. Vocês entendem? Tem gente que só sabe falar, mas produzir não produz nada. Agora, povo meu, eu sei que todas as pessoas, num certo sentido, sofrem perseguições, algumas perseguições ocultas, feitas nos porões das igrejas, nos porões das mentes obscuras e obtusas desta vida. Contra a sua pessoa, não desanime, você vencerá. Você vencerá. Foi dado a José uma jovem esposa muito bonita. José se vestia com classe e andava, e por onde andava havia respeito sobre a sua pessoa. Conheci tantos inimigos baratos nesta vida, que hoje veem meus vídeos e às vezes até elogiam. Sabe, eu não censuro esse tipo de gente, porque a mente deles está obscurecida. Não existe luz dentro de seus cérebros. Não existe. Mas a luz da justiça brilha em todo lugar. Aos muitos Josés desta vida, que são perseguidos inocentemente, saiba, onde quer que você esteja, neste mundo maravilhoso de nosso Deus, você será vitorioso. Vou juntar as minhas palavras com oração ao nosso Pai Celestial. Nosso Deus é nosso Pai. Abençoa os teus servos que sofrem perseguições em muitas partes deste mundo. Alguns deles em completa inocência. Alguns deles esquecidos sem poderem se defender. Mas tu és o juiz das causas perdidas. Tu és a voz dos homens esquecidos. Nós confiamos em ti, Senhor. E onde quer que esteja um servo teu em perseguição, ou serva tua em perseguição, Senhor, traz vitória para os teus filhos. Amém e amém. Muito obrigado a todos vocês.